A queda de Jeroboão. Hoje, vou te contar a história de um homem que recebeu um reino das mãos de Deus, mas escolheu destruí-lo com suas próprias mãos. Ele estava diante da maior oportunidade de sua vida. 10 tribos de Israel. Um reino inteiro. Poder absoluto. O profeta Aías havia rasgado sua própria capa em 12 pedaços e entregado 10 deles a Jeroboão com uma mensagem direta do Deus Altíssimo. Você será rei. Não por mérito próprio, não por conquista militar, mas porque Deus havia decidido tirar o reino das mãos de Salomão por causa de sua idolatria. E Jeroboão, um simples supervisor de obras, um homem do povo, receberia o impossível. Mas havia uma condição, uma única condição que mudaria todo o seu destino: obedecer ao Senhor. Se você andar nos meus caminhos, disse Deus através do profeta, estabelecerei sua casa como estabeleci a casa de Davi. Uma promessa de dinastia eterna. Uma aliança de bênção perpétua. Tudo o que Jeroboão precisava fazer era confiar. Mas no momento em que a coroa tocou sua cabeça, o medo entrou em seu coração. E esse medo o destruiria completamente. A rebelião contra Roboão, filho de Salomão, havia sido rápida. O jovem rei, arrogante e insensato, recusou-se a aliviar os pesados impostos que seu pai havia colocado sobre o povo. Quando Roboão ameaçou tornar o jugo ainda mais pesado, as 10 tribos do norte gritaram: "Que parte temos nós com Davi? Cada um para sua tenda, ó Israel." Foi uma ruptura violenta, definitiva. O reino unido de Davi e Salomão, a glória que havia feito nações inteiras tremerem, se partiu em 2. E Jeroboão se tornou rei de Israel, as 10 tribos do norte. Roboão ficou apenas com Judá e Benjamim no sul. Mas Jeroboão não sentiu vitória. Sentiu terror, porque havia um problema gigantesco que o mantinha acordado todas as noites, que corroía sua mente como veneno. Jerusalém, o templo. A casa do Senhor estava em Jerusalém, e Jerusalém ficava no território de Roboão, seu inimigo. 3 vezes por ano, todo israelita devoto deveria subir a Jerusalém para as festas sagradas, para oferecer sacrifícios, para adorar diante da Arca da Aliança. E Jeroboão pensava: o que acontecerá quando meu povo subir a Jerusalém? Quando virem a glória do templo? Quando se lembrarem da casa de Davi? Seus corações voltarão para Roboão. Eles me matarão e retornarão ao rei de Judá. Era medo. Medo puro, paralisante, irracional. E esse medo o fez esquecer completamente a promessa de Deus. Jeroboão não confiou em quem o havia feito rei. Em vez de crer que Deus, que havia rasgado 10 tribos das mãos de Salomão e as entregado a ele, poderia manter seu trono seguro, Jeroboão decidiu tomar o controle. Decidiu criar sua própria solução. E sua solução foi uma abominação. Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, 2 ídolos fundidos, reluzentes, impressionantes. Colocou um em Betel, no sul de seu território, outro em Dan, no extremo norte. E então proclamou ao povo com palavras que ecoariam como blasfêmia pelos séculos: já subistes bastante a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Você consegue sentir o horror dessas palavras? Jeroboão não apenas criou ídolos, ele atribuiu a eles a libertação do Egito, o êxodo glorioso, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo, o maná do céu. Tudo o que o Senhor, o Deus vivo, havia feito, Jeroboão creditou a pedaços de metal fundido. Foi uma traição cósmica, uma rejeição deliberada do Deus que o havia escolhido. E pior, o povo aceitou. Eles caminharam até Betel, subiram até Dan. Curvaram-se diante dos bezerros. A idolatria se espalhou como praga. Mas Jeroboão não parou aí. Ele sabia que precisava de um sistema religioso completo para competir com Jerusalém. Então construiu templos nos lugares altos, aqueles santuários pagãos que o Senhor detestava. Nomeou sacerdotes que não eram da tribo de Levi, homens comuns, qualquer um que quisesse. Bastava trazer uma oferta. Deus havia estabelecido que apenas os descendentes de Arão poderiam servir como sacerdotes. Mas Jeroboão jogou essa lei no lixo. Ele criou sua própria religião.
sua própria liturgia. Inventou até uma festa nova, no 15º dia do 8º mês, imitando a festa dos tabernáculos, mas em uma data diferente da estabelecida por Deus. Tudo falso, tudo inventado, tudo projetado para manter o povo longe de Jerusalém e perto de seu controle. E então aconteceu algo que deveria ter despertado Jeroboão de sua loucura. Um homem de Deus veio de Judá. Sem nome registrado nas Escrituras, apenas identificado como homem de Deus, um profeta desconhecido que carregava uma mensagem explosiva. Jeroboão estava em Betel diante do altar de seu ídolo, prestes a queimar incenso. Era um momento de grande pompa, o rei atuando como sacerdote, as multidões reunidas, e de repente, um estranho gritou contra o altar com uma profecia aterrorizante. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na casa de Davi, chamado Josias, que sacrificará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Continua na parte 2 já disponível no perfil.